Bom dia terceiro ano. Hoje a gente vai continuar, tá, o que a gente vem falando lá desde o capítulo 10, a gente deu uma aula 1, sobre os problemas ambientais. E hoje é a aula 2 sobre os problemas ambientais, tá? Eu estou no capítulo 10 do livro de vocês. Não esqueça de assistir a aula 1, tá lá no YouTube, né? Não esqueça de assistir as aulas lá do capítulo 9. Tem várias aulas lá no YouTube que podem ajudá-los, tá? E aí nós vamos falar aí sobre a página 238 a 243. Lembrando, né, pessoal, que esses problemas ambientais há uma preocupação mundial hoje em relação a esses problemas, por tudo que vem afetando o meio ambiente, por todos os impactos pelo derretimento das calotas polares, por um aquecimento global, cidades estarem mais quentes, a gente perceber que o mundo pode acabar, né, por conta desse uso indiscriminado dos recursos, né. Nós vimos lá no capítulo 9 que desde o final da década de 60 o mundo começou a olhar de uma forma diferente aí para o meio ambiente, né. A gente tem ver aí, a partir de 1968, eu tenho uma primeiro análise do meio ambiente, que foi o Clube de Roma, onde ele analisava a questão do uso do meio ambiente, né. Em 72 eu tenho a primeira conferência mundial, a Conferência de Estocolmo. 20 anos depois, eu tenho a conferência que foi no Rio de Janeiro, a ECO 92, importantíssima, né. Daí eu assino a Agenda 21, eu vou discutir desenvolvimento sustentável. 10 anos depois eu tenho a Rio Mais 10, que foi em Joanesburgo, na África do Sul. Mais 10 anos, e aí a cada 10 anos eu vou ficar tendo conferência agora. Em 2012 eu tenho a Rio Mais 20, que volta para o Rio de Janeiro. Entre elas, né, pessoal, eu tenho aí alguns acordos, né? Eu tenho o Acordo de Montreal, eu tenho o Acordo de Brundtland, eu tenho a questão do Protocolo de Kyoto, eu tenho o Acordo de Paris, vários, né, acordos que foram feitos aí em relação ao meio ambiente. E aí a gente iniciou na aula passada falando aí sobre alguns problemas ambientais e hoje eu vou dar continuação. A gente começou a falar de degradação dos recursos hídricos na aula passada e hoje a gente vai continuar a falar dessa degradação, ok? Pessoal, uma das formas de degradar também os recursos hídricos é com o uso aí de produtos químicos, agrotóxicos, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, que são produtos que são utilizados na lavoura, e na pecuária, muito mais aí na lavoura, e alguns produtos domésticos, como inseticidas. Geralmente quando esse produto é utilizado em larga escala, ele é utilizado muitas vezes para quê? Para aumentar a produtividade das lavouras, essa é a grande ideia. Mas ao se utilizar em larga escala, ele pode causar tanto a poluição dos lençóis freáticos, quanto a poluição das águas superficiais. Então esse veneno, ele pode ser levado pela chuva, chegar até os rios, e ele pode infiltrar e chegar diretamente nas nossas águas superficiais, que são águas doces, tá? E aí, pessoal, né, a ideia é capitalismo mesmo. O agronegócio utiliza muitos químicos agrícolas porque é para ter uma grande produtividade mesmo, tá? E aí eles são carregados, vão para córregos, para rios, para lagos, ou vão infiltrar aí no solo. Claro, esse veneno chegando ao solo, ele já causa problema ao solo, chegando ao lençol freático, pior ainda, tá? E aí, pessoal, o Brasil, né, tem a triste marca de ser um dos 5 maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Só em 2019, o governo liberou cerca de 475 novos produtos foram liberados para utilizar veneno que é utilizado aí na agricultura. Mesmo no meio de uma pandemia, 150 foram aprovados esse ano, produtos químicos a serem utilizados, né? E aí, pessoal, eu vou causar tanto problemas para o meio ambiente, quanto para os seres humanos e quanto para animais. Veja bem, o uso indiscriminado de veneno ele pode causar vítimas fatais, abortos, fetos com má formação, câncer, dermatose e outras doenças. Eu já vi estudos que mesmo que você pegue uma verdura, uma fruta, ferva ela e tente retirar todos os produtos químicos dela, ainda fica uma certa quantidade. Então a gente vem se alimentando hoje, pessoal, e com esse alimento muitas vezes está consumindo veneno, que pode causar problemas. Isso pode explicar também a grande quantidade de pessoas que têm câncer, né, hoje no Brasil e no mundo inteiro, tá? Gente, no ano passado, no Rio Grande do Sul, foram encontrados mais de 500 milhão de abelhas mortas. Isso provavelmente foi por uso de químicos agrícolas. Está sendo feito um estudo em relação a isso, né?
meio bilhão de abelhas mortas. É muita coisa. Eu tô falando de 500 milhões aí de abelhas mortas, né, pessoal? E aí, pessoal, eu tenho alternativas para o uso de agrotóxicos, né? Porque você fala assim, professor, mas você me disse que o agrotóxico é utilizado para aumentar a produtividade, então o pessoal vai continuar utilizando. Vai. Mas eu tenho, pessoal, possibilidades para o uso de agrotóxicos. O primeiro seria o controle biológico de pragas. Eu vou utilizar, ali naquele espaço onde eu estou fazendo a minha plantação, eu vou utilizar um inimigo natural da praga. Eu vou colocar um predador, vou colocar um inseto que vai destruir aquela praga. É um controle que eu chamo de controle biológico. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho um controle maior e eu vou precisar utilizar menos veneno. Eu tenho também o MIP, que é uma técnica de manejo integrado de pragas. Eu faço o manejo do solo, né? Eu vou deixar o solo ali todo preparado. Eu vou usar sementes mais resistentes à praga. Eu vou fazer controle biológico e eu vou fazer uma adubação equilibrada com armadilhas para as pragas. Então, pessoal, se eu fizer isso, eu posso estar utilizando menos veneno. Eu vou contaminar menos os alimentos, né? Eu vou contaminar menos o lençol freático. Essa é a grande ideia. Existe também, pessoal, o uso de defensivos naturais. O que é isso? São produtos extraídos de plantas, de micro-organismos, que eles fazem um adubo natural. E aí com baixa toxicidade, ou seja, eu vou utilizar um produto menos tóxico, né? E aí eu vou conseguir proteger o meio ambiente. Esse é um dos que se usa bastante, defensivo natural, tá, pessoal? Mas para uma maior produtividade, e sendo inclusive mais barato, é melhor para o produtor utilizar o agrotóxico. E aí ele utiliza em larga escala. Isso para ele produzir mais. Para o meio ambiente, para as pessoas, para os animais, não é viável, né? Para a gente é muito pior. E aí, pessoal, eu tenho também outro processo que eu chamo de eutrofização da água. O que é isso? Eutrófico significa muito nutrido. O que vai acontecer, tá, pessoal? Muitas vezes, quando eu utilizo muito agrotóxico, muito fertilizante, esse agrotóxico ele vai ser levado pela água da chuva, chegando até os rios, tá? E aí isso aqui, pessoal, ele vai levar esse material para o rio e eu vou ter muito alimentos. Isso aqui serve de alimento para as algas. E aí eu posso causar aí uma eutrofização das águas. Segundo ponto diz assim, em contato com as águas superficiais, esses produtos químicos liberam íons que servem de alimentos para as águas, que também se alimentam de esgotos domésticos e esgotos industriais, porque a água do rio também está exposta tanto a esse esgoto doméstico e esgoto industrial. Então veja bem, esgoto doméstico, esgoto industrial, mais esse material aí, esses fertilizantes que vêm da agricultura, eu tenho um excesso de nutrientes dentro da água. E aí eu vou ter um aumento excessivo de algas. Observe, pessoal, que aí eu tenho uma pequena embarcação, né? E aí olha como está totalmente verde, né? Eu tenho um desequilíbrio aí da natureza, tá? Eu tenho um bloqueio da passagem de luz e aí eu tenho morte de algas por falta de luz. O que vai acontecer? Essas algas que estão mais superficiais, elas ainda têm acesso à luz. Mas as algas que estão mais no fundo, elas vão ser bloqueadas, elas vão acabar morrendo, porque elas não vão ter contato com essa luz. Só vai ficar viva essas algas mais superficiais, tá? Quando morrem essas algas, né, elas liberam grandes quantidades de detritos que serão decompostos por micro-organismos aeróbicos, que são aqueles que utilizam oxigênio. Então, pessoal, se eles utilizam muito oxigênio, eles vão tirar oxigênio da água. Então, se eles vão retirar o oxigênio da água, eles vão causar a morte de animais e plantas aquáticas, ok? E aí, a gente tem, no espaço urbano, muita eutrofização, principalmente quando a gente tem aí essa matéria orgânica de esgoto doméstico e industrial, tá? Que são lançados em córregos, rios e represas. Então, gente, eu tenho muito alimento para essas algas, né? Então, ao se alimentar, eu tenho uma grande produção e isso vai causar um desequilíbrio. E aí, esse desequilíbrio pode causar a morte aí de peixes, né? E animais, ok? E também de plantas aquáticas, né? E aí, gente, a gente vem para a contaminação das águas oceânicas. De uma forma geral, isso é uma poluição aí dos oceanos, né? Principalmente pelo lançamento de esgoto e produtos químicos no mar.
Principais causas dessa poluição oceânica: petróleo, combustíveis e outros produtos químicos que chegam às águas dos oceanos, quando tem vazamento aí de navios, né? Ou às vezes descartado de forma proposital. Dizem que aquilo que aconteceu no Nordeste, né, no comecinho desse ano, finalzinho do ano passado para esse ano, onde a gente teve uma quantidade grande aí de petróleo aí no nosso litoral, que pode ter sido algo proposital, uma embarcação que lançou aí de forma proposital, né, esse material aí no oceano e foi levado aí pela maré até chegar nas nossas costas aí do litoral, tá? Lixos, materiais plásticos, ferros, vidros, entre outros, que são jogados por pessoas, né, que estão em navios ou jogados na praia, e aí o oceano vai levar. Lançamento de esgotos domésticos e industrial, e aí a gente chega, geralmente o que vai acontecer, né? Esse esgoto doméstico e industrial chega no rio, mas esse rio, às vezes, o trajeto dele, o fim dele é no mar. Um exemplo é o Brasil, pessoal. Todos os nossos rios têm uma drenagem que eu chamo de drenagem exorreica. O fim dele é no mar. Então ele vai levar todos esses poluentes, todos esses detritos até o mar, né? E aí, quais são as consequências para o meio ambiente, né, de jogar esses detritos aí no mar? Os principais prejuízos são para os ecossistemas marinhos, principalmente porque eu tenho um desequilíbrio ecológico, contaminação de peixes e outros animais marinhos que serão consumidos pela gente. Então, o peixe é contaminado, mas aí a gente vai se alimentar do peixe e vai acabar se contaminando também, né? E aí, pessoal, o derramamento de petróleo é um dos piores, né? Porque ele vai causar morte de peixes, mamíferos, inclusive de aves que podem morrer por intoxicação, ok? E aí, logicamente, que pra gente a água do mar e a água das praias vai se tornar imprópria para o banho, né? Veja que na orla de Fortaleza, na orla aí da capital, a gente tem poucos espaços próprios onde eu tenho a possibilidade de banho. A maior parte dos locais são impróprios para o banho, tá, pessoal? E aí eu venho para a poluição atmosférica, né? Falei aí de poluição hídrica e agora eu vou falar de poluição atmosférica. Essa é uma das principais, essa é um dos grandes poluentes aí. E geralmente o que acontece? Principalmente nos grandes centros urbanos, eu tenho a emissão de muita fuligem, que são pequenas partículas que são jogadas no meio ambiente, e eu tenho aí a liberação de muitos gases tóxicos, monóxido de carbono, que é o CO, e o dióxido de carbono, que é o CO2, principalmente expelido por chaminé de fábrica e por escapamento de veículos automotores. Gente, os veículos automotores são os piores, por conta da grande circulação. Então eles lançam o tempo inteiro esses gases do efeito estufa aí na natureza. Outra fonte de poluição que afeta os centros urbanos, em menor escala, mas afeta, seria a incineração, que é a queima de lixo, né, urbano, galhos e folhas, geralmente que estão em terrenos baldios dentro da cidade. Mas, como eu falei para vocês, o principal são os carros e as chaminés das fábricas. É claro, pessoal, que a partir do momento que eu tenho um lançamento muito grande de gases tóxicos na natureza, eu tenho consequências para o meio ambiente. E uma das piores é a aceleração do processo de aquecimento global, né? Observe nessa imagem aqui, que você tem aí uma pessoa de máscara, né? Ela não está de máscara por conta do coronavírus, ela está de máscara porque é um local bastante poluído. Você vê isso na Ásia, né? Muito forte na Ásia. E você tem, por exemplo, aí embaixo um urso polar, derretimento das calotas polares, diminuição desse habitat. Esse urso polar ele fica com dificuldade de se deslocar, dificuldade de se alimentar. Então são várias consequências. Aumento do nível dos oceanos, oceanos mais quentes, onde a gente tem a possibilidade de mais tsunamis, enfim. O meio ambiente fica desequilibrado. E aí, claro, pessoal, a gente também tem problemas para a nossa saúde. A partir do momento que eu vou respirar um ar muito mais impuro, muito mais cheio de poluentes, vou ter problemas respiratórios, bronquite, rinite, alergia, asma. Isso vem impactando milhares de pessoas que por ano procuram os hospitais por conta de doenças respiratórias. E aí a gente fala, por exemplo, de irritação nos olhos, irritação na pele, infecção nos olhos, podendo chegar até um efizema e um câncer pulmonar. Né? Porque você respirar o tempo inteiro esse ar poluído pode causar inclusive um câncer aí, né?
um câncer pulmonar. Então, logicamente, em larga escala, isso são grandes consequências, tá, pessoal? E aí, pessoal, quando a gente fala de consequências da poluição do ar, a gente lembra de uma coisa chamada inversão térmica. Eu vou revisar com vocês, porque a gente falou no segundo ano sobre inversão térmica, mas vamos lá, vamos lembrar sobre isso, tá? Pessoal, principalmente nos meses de inverno, dias mais frios, tá? Você tem uma nuvem cinza aí no meio ambiente, né? O meio ambiente fica acinzentado. Você tem essa imagem aqui, tá vendo? Você mal consegue ver os prédios. Isso é poluição, tá? Isso a gente consegue ver claramente em São Paulo nos meses de inverno. Não que as outras cidades não tenham, mas São Paulo, esse processo se intensifica tanto que é mais simples eu dar esse exemplo para vocês poderem lembrar, tá? O que vai acontecer, pessoal? Com a inversão térmica, deixa eu colocar essa imagem aqui, que eu vou explicar melhor para vocês, tá? Ó, aqui sim. Vou falar o fluxo normal e eu vou explicar o que é a inversão térmica. Pessoal, o ar, certo? Ele vai circular dentro da atmosfera. Então, em algum momento, esse ar vai estar aqui próximo da gente, né? E esse ar, em algum momento, ele sobe. Então, o ar está aqui, ele subiu e depois ele desce. Circulação normal da atmosfera. Quando eu falo um fluxo normal, o que vai acontecer? Quando o ar chega bem próximo de onde a gente está, bem próximo aqui do solo, esse ar ele se torna mais quente. A atmosfera está mais quente, você tem ali uma retenção maior de calor ali do solo, você tem uma retenção maior de calor dos prédios, né, o concreto. Então, normalmente, quando esse ar chega aqui, ele se torna quente. Gente, o ar quente é menos denso, menos pesado. O que vai acontecer, então, com esse ar quente? A tendência dele é de subir. Gente, quando ele sobe, ele vai subir, ele vai para uma camada de ar frio e depois para uma camada de ar mais frio. Quando esse ar quente sobe, ele dispersa os poluentes, ele leva consigo uma grande camada de poluentes. Essa é a grande vantagem quando eu estou no fluxo normal. Agora, ele vai para uma parte fria, depois para uma parte mais fria. Gente, quando ele está lá no ar mais frio, esse ar ele vai se tornar frio, pesado, e a tendência dele é descer. Então, o ar quente sobe, o ar frio desce. Fluxo normal, tá? Agora, quando ocorre a inversão térmica, e aí você tem esse ambiente totalmente cinza, né, onde você consegue ver ali praticamente nada, a visibilidade diminui, né, começa a irritar seus olhos, você começa a respirar, então quem tem asma já começa a ficar ali desesperado, né, porque a rinite, a sinusite começa a atacar porque você está respirando um ambiente bastante poluído. Geralmente nos meses de inverno, o que vai acontecer? O ar frio desce, o ambiente aqui embaixo está frio, e esse ar frio tem dificuldade para subir. Porque em cima dele se forma uma camada de ar quente. Gente, esse ar frio que está preso aqui, ele está preso e está preso com os poluentes. E a gente está respirando todos esses poluentes. Por isso que em dias mais frios, uma rinite, uma sinusite ataca mais. Por quê? Porque o ar frio está prendendo aqui os poluentes. Em cima eu tenho uma camada de ar quente, em cima eu tenho uma camada de ar frio. Houve uma inversão dos papéis, por isso que eu chamo isso de inversão térmica, tá? Agora, a inversão térmica, pessoal, ela dura alguns momentos, ela dura horas, pode durar dias, mas geralmente horas, porque quando o ambiente começa a ficar quente, esse ar que é frio começa a esquentar e aí ele vai dispersar os poluentes. Mas naquele momento, naquelas horas que eu estou respirando esse ar mais impuro, é desesperador, né? A visibilidade fica ruim, irrita meus olhos, eu já não consigo respirar direito, e aí já tenho mais problemas aí em relação à poluição, ok? E aí é claro que ela vai se restabelecer em algum momento. Quando esse ar frio ele começa a esquentar, ele vai se restabelecer em algum momento, ok, pessoal? Então na cidade de São Paulo é bem comum, mas a gente encontra isso em outros locais do mundo, com certeza. Gente, outro ponto é a ilha de calor. Também falei no segundo ano e a gente vai fazer uma revisão aqui, tá bom? O que é essa ilha de calor? É uma elevação da temperatura maior na área urbana do que na área rural. Ou seja, os centros urbanos, os locais onde eu tenho menos áreas verdes, onde eu tenho mais concreto, onde eu tenho mais asfalto, onde eu tenho mais poluição, eles vão reter muito mais calor do que locais mais afastados do centro urbano. Locais com áreas mais verdes, menos poluídas, com menos concreto, com menos asfalto.
Então essa ilha de calor ela vai o quê? Acumular em uma energia maior e aí eu vou oscilar a temperatura. Pra você ter ideia, a temperatura em locais mais quentes, onde se forma essa ilha de calor, como eu estou mostrando, é uma ilha aqui mesmo, né? Esses locais eles podem variar a temperatura entre 4 graus, 6 graus ou até 11 graus, se eu comparar ele com áreas mais afastadas. Então imagina, você está num centro aqui urbano, nesse local aqui extremamente quente, sem áreas verdes, 40 graus. Quando se afasta para um local mais distante, com áreas verdes, com áreas mais ventiladas, menos poluídas, pode chegar a 30 graus, imagina, 10 graus de diferença, 11 graus de diferença. Então é uma diferença muito grande, tá? É claro que essas ilhas de calor, elas vão fazer uma variação térmica aí muito grande, tá? E aí, outra explicação para isso, para tornar o ambiente mais quente, são os grandes edifícios. Como esses edifícios às vezes bloqueiam toda a orla que recebe esse vento aí que vem do mar, eu tenho uma circulação menor dos ventos. Tornam esse ambiente mais quente, o calor ele não vai se dispersar e mantém as temperaturas altas. Vocês devem perceber o quanto as cidades estão quentes, né? As cidades estão absurdamente quentes, tá? E aí também, gente, a gente sabe que a falta de áreas verdes e veículos automotores, né, o excesso de poluição, faz esse calor ficar preso aqui. O que acontece, pessoal? Por que a poluição interfere? Quando você recebe os raios solares, muitos raios solares chegam aqui na atmosfera e eles muitas vezes se dispersam, eles voltam para o espaço. Só, gente, que nessa dispersão, quando eles encontram poluição, eles ficam retidos também aqui, próximos da gente, tornando o ambiente mais quente, tá? E aí, logicamente, como eu coloquei aí, né, esse bebezinho aí em cima do ventilador, são as grandes consequências da ilha de calor, né? E aí as consequências são a questão dos incômodos, né? Nós ficamos incomodados com o calor excessivo, você tem dificuldade para dormir, você tem um alto consumo de energia elétrica, porque aí, pessoal, você tem que ligar muito mais o ventilador, você tem que ligar muito mais o ar-condicionado. Imagina hoje você dormir sem pelo menos um ventilador, é quente demais. E os ambientes hoje quase todos têm um ventilador, tem um ar-condicionado. Tem gente que tem ar-condicionado em todos os lugares da casa, até no banheiro, de tão quente que é. Tá? Então, são consequências graves. A gente tem hoje um ambiente muito mais quente, muito mais inóspito para a vida. Há um aquecimento global maior, derretimento das calotas polares, e a gente precisa se preocupar. Muitos ambientes vêm sendo perdidos, né? A gente sabe que ilhas já desapareceram e pessoas que moram na zona litorânea pode daqui a algum momento acabar para aquele local porque há um aumento do nível aí dos oceanos, tá? Pessoal, na próxima aula a gente vai falar de chuva ácida, certo? Diminuição da camada de ozônio, efeito estufa, aquecimento global e a gente vai resolver algumas questões do capítulo 10. Essa é a nossa ideia aí para resolução, mas próxima aula a gente vai continuar falando aí sobre alguns problemas ambientais, ok? Então agradeço a participação, não deixe de fazer a leitura do livro, a aula não substitui a leitura, é sempre bom ler, para você bater as informações. Assista, tá certo, essa aula no YouTube, quantas vezes você precisar, e aí você tem essa aula aí da página 244 a 249, ok? Muito obrigado, pessoal, muito obrigado pela atenção, saudades e se cuidem. Até a próxima.